de regra com outros implantes para o quê? Para a gente evitar os efeitos colaterais e ganhar o máximo de resposta. E tudo isso embasado. Por isso que eu vou trazer uma aula aqui para vocês terem esses trabalhos e ficarem com segurança. Ah, mas gestrinona não tem nada publicado que dá efeito contraceptivo. Será? E por que eu trabalho numa clínica que usa como contracepção há 40 anos e ninguém nunca bateu lá para dizer que está grávida? Lógico que tem trabalho, né, gente? Se não tivesse trabalho, a gente não usaria. Tanto que a gente sabe que os pellets maiores de 85, de 100, muito provavelmente têm efeito contraceptivo, mas como não tem nada publicado, a gente ainda sempre manda o quê? Garantir a contracepção. Pode projetar aí, Caio, e a gente Pronto. vai tocando aí o barco. Então, hoje a gente vai Bora. falar de Nestorone, que é uma progestina, e a gente vai falar também de gestrinona, tá? Pode começar do início. Aí seria essa aula que eu falaria aí no pré-hormonal, tá? São minhas credenciais aí. Além de ginecologista, eu tenho a RQE também em endoscopia ginecológica. E mesmo para mim, gente, que faço esteroscopia, que faço ablação endometrial, que faço esterectomia laparoscópica, mesmo para mim, às vezes é complicado. Hoje, mulher, apesar da minha formação básica, mulher é muito mais complicado que homem. Muito mais. Era para eu achar o contrário, mas não acho, tá? Não acho. Pode passar, Caio. E aí a gente tem isso aqui, essa molécula aí vai mudar a forma de vocês enxergarem implante, tá? Vai mudar. Por quê? Porque o que é que a gente fazia quando a paciente, se a gente fechar o olho, gente, e prescrever gestrinona para 100 mulheres aí aleatórias na rua. Tô falando de mulher em idade fértil, tá? Mulher no MENAC. 100 mulheres. A gente vai acertar em quantas e errar em quantas, aleatoriamente. A gente vai acertar em 10 e errar em 90. Por isso que a gestrinona está tão mal falada. Por quê? Porque gestrinona não é querer usar. É muito mais do que querer. O paciente tem que estar preparada para usar. Hoje, com o arsenal terapêutico que a gente tem, principalmente em emagrecimento, conhecimento de cascata inflamatória, de injetáveis que a gente tem, hoje a gente consegue preparar qualquer paciente para usar, mas às vezes no momento não é para ela usar. E às vezes ela vai precisar de bloqueio. Quando é que precisa de bloqueio? Anotem, comecem a anotar coisas, que eu sempre vou perguntar, essa paciente precisa de bloqueio? O que é que eu quero dizer? Essa paciente tem alguma doença estrogênio dependente ou associada ao ciclo? Leia-se. Ela sofre de TPM ou TDPM, ela sofre de endometriose, ela tem sangramento uterino normal durante o período menstrual, ela precisa de bloqueio porque ela tem uma miomatose que está evoluindo, ela precisa de bloqueio para contracepção. Toda vez que eu perguntar, essa paciente precisa de bloqueio, o Caio sabe que eu faço a pergunta direto, né, Caio? Então é Exatamente. isso que eu quero que vocês saibam. Quando eu perguntar no caso clínico. E aí vocês já podem se antecipar e colocar que é uma informação obrigatória na anamnese de uma mulher em idade fértil. Dizer para a gente se ela precisa de bloqueio ou não, que isso vai mudar completamente nossa vida, nosso raciocínio, tá? E aí, uma paciente que precisa de bloqueio e ela não está pronta para usar a gestrinona. O que é que eu tenho de arsenal terapêutico? E vou colocar uma pílula anticoncepcional, que eu sei que bota o SHBG dessa paciente em 250, 300, 350, vai bloquear completamente a testosterona dela, vai diminuir a qualidade de vida, vai trocar massa muscular, que aqui massa muscular não estou falando de nada estético, estou falando de massa muscular como grande órgão endócrino, e vai começar a acumular gordura, que pode precipitar um lipedema, que pode precipitar uma doença é, estrogênio dependente, não vou. Eu não trabalho mais com pílula. Há muito tempo que eu não prescrevo pílula. E vou colocar um implanon para essa paciente ficar sangrando o tempo todo e com péssima resposta em doenças como endometriose, como adenomiose, não vou botar. O Dilmirena bloqueia, gente?
Mirena não bloqueia, tá? Ele pode bloquear até a menstruação, mas não bloqueia o ciclo da paciente. A paciente continua ovulando, tá? Perfeito. Às vezes é o que acontece com a gestrinona. A gente aprende isso nas curseiras, né? A paciente voltou a ovular, mas a gestrinona está ali no endométrio e não deixa ela menstruar, né, Caio? Exatamente. O Mirena é a mesma coisa, ele está atuando ali no endométrio, não deixa ela menstruar, mas ela está ciclando. E aí, se ela tem uma TDPM, se ela precisa de bloqueio, se ela tem endometriose, Mirena é bom para endometriose? Não é, gente. Tá? Esqueça. Então, aí eu tenho uma progestina fantástica, que é o Nestorone, que está voltando a ser utilizada pela medicina tradicional. E eu vou lhe dizer em que, tá? Contracepção masculina. Já já vai vir trabalho publicado com Nestorone associado à testosterona para contracepção masculina. Então, progestina derivada da 19-norprogesterona, ele é muito potente anovulatório, gente. Eu vou mostrar aqui. Ele é pau a pau. Eu não digo que ele é melhor se ele vier sozinho, mas se ele vier da forma que eu vou ensinar vocês a combinar ele é tão bom quanto a gestrinona para endometriose. Ele regride doença. Ah, Vinícius, você está inventando. Vou mostrar trabalho, tá? Ele tem um forte efeito antiestrogênico. Aí eu vou tirar vocês das armadilhas, quando a paciente tem 40, 40 e poucos, e vai usar o Nestorone em dose de bloqueio. Aí já sabe que a gente tem que se antecipar, porque a gente pode induzir um fogacho, né, no ressecamento vaginal. Eu ensino Uhum. a vocês. Já as mais novinhas não vão sentir esses efeitos antiestrogênicos. Ela não deixa dar o pico androgênico e não se liga a SHBG. Ela tem efeito neutro na SHBG, vamos dizer assim. Quando a gente passa para começar a ver os trabalhos, pode passar, Caio? É. E daqui só trazendo, né, Vini, de diferença Ah, já da gestrinona, quem já trabalha com gestrinona. E aí a gente fala, poxa, aqui você já não tem esse efeito androgênico. Então, naquelas pacientes, por exemplo, às vezes a gente vê no grupo, ah, cara, a paciente é uma paciente SOP-like e tem endometriose. Como é que eu trato? Você vai botar uma gestrinona na paciente SOP-like que não está magra ainda? E já tem um efeito androgênico, você vai empilhar o androgênico? Aí, então, olha o essa é que uma Caio excelente opção. falou. Vai botar gestrinona numa paciente que não está magra ainda com SOP-like, porque ainda? Porque a gente tem um monte de paciente com SOP-like que a gente já emagreceu, já desinflamou, que usa gestrinona. Exato. Mas talvez no momento que ela lhe procurou, você precise bloqueá-la e o quê? E ela não esteja apta ainda a usar a gestrinona. Então, automaticamente vai vir o Nestorone na cabeça de vocês. Passa mais um aí, Caio, que tem mais umas propriedades. Gente, em implantes, o Nestorone tem eficácia contraceptiva comprovada. Anotem isso, tá? Por 6 meses. E muito provavelmente vai publicar que 2 tubinhos durem 1 ano, tá? Muito provavelmente vai sair isso aí. Excelente para patologias estrogênio dependentes, miomatose, adenomiose, endometriose, dismenorreia, TPM, SOP com endometriose, e muito utilizada, e tem mais indicações. Vem uma paciente com puberdade precoce para vocês. Vocês vão bloquear com gestrinona? Vocês têm que bloquear o pico do estradiol para o quê? Para ela não fechar as epífises e não ficar com MET 30. A melhor forma de bloquear essa paciente com Nestorone puro. Não tem atividade sexual. Um dos efeitos colaterais, eu vou falar dos colaterais do gestrinona, do Nestorone, é diminuir a libido, tá? É o bloqueio da puberdade precoce. É o bloqueio da adolescente sem atividade sexual que tem patologia estrogênio dependente. É o bloqueio da bipolar, com tendência à mania. Por quê? Porque gestrinona na bipolar, eu vou prestar a virada de mania dela. Estou em receptor androgênico, tá? Vão anotando isso aí, pode passar. E aí os colaterais. Sangramento, aquele sangramento chato que a paciente sangra todos os dias, nos 3 a 6 primeiros meses, mas calma. A maior parte das minhas pacientes, graças a Deus,
com Nestorone estão em amenorreia. O que é que você está fazendo, Vinícius? Calma que eu vou passar, gente, calma. Calma, Vou jovem passar. gafanhoto. Mas vocês têm que alinhar, anotem. Sempre alinhar com a paciente. Vocês vão colocar as duas opções. O que é que o bloqueio com gestrinona, que vocês sabem, tem de ponto fraco, que é cabelo e pele, geralmente ganho de peso, e o que é que o bloqueio com nestorone tem de ponto fraco. E aí vocês sempre vão falar, tem problema, ficar com sangramento, padrão escape, os 3 primeiros meses, vocês sempre vão alinhar isso com a paciente, tá? Se a paciente não tolerar isso, dizer que não quer de jeito nenhum, anotem. Vocês não vão prescrever Nestorone. Anotaram? Diminuição da libido. Isso para pacientes com atividade sexual já pode ser um problema. Mas aí vem logo na cabeça de vocês qual o implante que geralmente eu costumo associar ao implante de Nestorone? Quem responde? Abra aí o microfone. Qual é o implante que eu mais associo ao Nestorone de todos? Teste. Testo. Teste. Sem dúvida nenhuma, tá? E aqui pode ser silástico, pode ser pellet, não me importa, mas geralmente, anotem, quais são as duas únicas exceções que eu não vou associar testo ao implante de Nestorone. Paciente bipolar em mania, não vou associar, tá? Eu posso associar até oxandrolona, mas a testo não. E paciente em puberdade precoce e adolescente muito novinha sem atividade sexual. Até a SOP, eu vou botar um tequinho, se tiver Exato. atividade sexual. Vou botar um T2zinho, um T3zinho, igual eu fiz aquele caso lá no pré-hormonal, que eu botei N2, T3 ou 8. Lembra? Que eu não quero ver essa paciente com zero testosterona, não quero ter excesso, tá? Só lembrando aí, Vagina gente, seca. a gente não fala tantas miligramas dos implantes elásticos, porque ele só tem 1 miligramagem. Para quem não trabalha tanto. Então, Vocês vão ter essa aula de quanto ele libera, vai ser a próxima, de quais são os implantes elásticos, quanto eles têm a miligramagem, quanto eles liberam por dia na corrente sanguínea. Vai ser a próxima aula, que é uma aula bem mais básica. Então, vagina ressecada e diminuição da massa óssea. Opa! Tem que tomar cuidado com o osso e com o ressecamento vaginal. Quais são os dois outros implantes que geralmente eu costumo associar com o Nestorone, que minha irmã, inclusive, está usando e está amando? Para vagina seca, para fogacho, estradiol, principalmente anotem, paciente 35 mais, se eu vou bloquear com Nestorone, eu tenho entrado com pelo menos 4 silásticos de estradiol. Anotem. Para vocês não acharem que eu tiro da minha cabeça quando eu falo N2 é 4, T4 é 4. E aí eu já dei o spoiler para diminuição da massa óssea e sarcopenia. Todo método contraceptivo, anotem, que bloqueia a ovulação e não atua em receptor androgênico, o único que eu conheço é a gestrinona, porque o DIU ele é neutro. Ele é neutro para massa magra, porque ele não bloqueia a ovulação. Mas todo método que é anovulatório, anotem isso, todo método que é anovulatório e não atua em receptor androgênico, a longo prazo ele vai diminuir a massa muscular da minha paciente. Então, eu vou esperar minha paciente ficar sarcopênica para atuar nisso ou eu posso atuar preventivamente? Então, qual é o outro implante que geralmente eu associo ao Nestorone? Oxandrolona. E aí vocês estão começando a construir um raciocínio comigo, porque que eu amo prescrever N2T6O6 na mulher com menos de 35 anos. E quando ela está com mais, para não somar tanto, e aí eu dei a conduta, né? Acho que eu dei para alguém que Milene já veio me criticando aí, que eu misturei pellet com silagem, que eu botei N2E4, T100O100. Eu gosto. É a prescrição que eu mais uso para mulher 35 mais até a menopausa hoje, é isso aí. Disparado, viu?
Pode passar, Caio. E aí vamos para os estudos. Esse estudo do meu velhinho, doutor Elcimar, tá? Eu vou dizer que o índice de Peer, que é um índice que mede a eficácia do método contraceptivo, foi 100%, tá? Foi um índice que não teve falha. Teve uma falha no primeiro mês ali, vocês estão vendo? Por quê? O paciente já botou o implante grávida nesse estudo, tá? Ela já botou grávida e foi contabilizada como falha do método. Nestorone não deixa engravidar, tá, gente? Não deixa. É excelente anovulatório, não deixa. Pode passar. E aí tem sido falado muito, a gente ainda precisa de estudo em humanos, é mais in vitro, em animais, o poder da ação em sistema nervoso central do Nestorone. E a gente vê muito isso, é por isso que eu gosto muito de usar em paciente bipolar. Ele meio que estabiliza os neurotransmissores e impede, inclusive, doenças neurodegenerativas. Aqui a gente está vendo esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, recuperação de acidente vascular cerebral. Então, é muito interessante para aquela paciente. Vai aparecer, tá? Paciente falcêmica, teve evento trombótico, AVCzou com 20 anos de idade. Você tem que dar um método contraceptivo, ela está com a sequela motora. Eu não tenho dúvida que eu usaria a Nestorone, essa paciente, tá? Não tenho dúvida. Tá? Então, a gente vai começando a ampliar o leque. O que eu quero que vocês peguem desse slide é o seguinte: é excelente para sistema nervoso central. Então, pacientes com patologia do sistema nervoso central, eu vou olhar com muito carinho para o bloqueio com Nestorone, tá? O que mais vai aparecer para a gente é TDPM, TPM, bipolar, tá? É isso aí que vai aparecer mais. Mas pode ter outras doenças que pode ajudar sim. Pode passar, Caio. Aqui, ó. A progestina Nestorone se destaca como uma potente ação terapêutica por meio dos seus efeitos neurogenéticos, remielinizantes e anti-inflamatórios no sistema nervoso central. Só para a gente reforçar isso aí, tá? Mais um estudo mostrando, esse de 2024, tá? Ação neuroprotetora e neuroregenerativa em modelos animais, tá bom? Não tem estudo em humanos, mas só para abrir a mente de vocês a respeito do Nestorone. Pode passar. Eu queria esse trabalho, tá? Ah, mas não serve para endometriose. A única coisa que serve para endometriose é gestrinona. Mentira. Vamos? Todo mundo sabe o que é endometrioma aqui. Endometrioma é a endometriose do ovário, tá, gente? Você faz um tumor no ovário de endometriose. Você fura aí na laparoscopia, sai aquele líquido achocolatado. Você sabe que é endometrioma, tá? E na medicina tradicional, eu tenho minhas colegas ginecologistas aqui, que não me deixam mentir, tem uma regra da medicina tradicional que a endometriose é uma doença que o tratamento clínico, ele no máximo estabiliza a doença. A única coisa que regride doença é o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento clínico é para estabilizar, é para não deixar a paciente evoluir. Isso é uma grande mentira, tá, gente? Porque, inclusive, tem estudo com ressonância em gestrinona mostrando, com ressonância não, com laparoscopia pré e pós, mostrando regressão de doença. E aqui eu estou trazendo para vocês estudo com endometriomas ovarianos e o implante, tá? De Nestorone. Alívio da dor observado desde o primeiro mês. E aí vocês têm que alinhar com a sua paciente que tem endometriose, que ela pode até continuar tendo escape, mas que a cólica, a TPM e outras coisas vão embora a despeito do escape desde o primeiro mês de Nestorone. E ao final do primeiro trimestre, depois de 3 meses, nenhuma paciente tinha dor incapacitante ou forte. Eu preciso de 3 meses para minha paciente parar de tomar analgésico e ir para a emergência. E é só isso? Não. Eu reduzi o volume dos endometriomas. Você reduziu doença, Vinícius? Não acredito. Em 86% das pacientes,
Sendo que em 45, esse volume do ovário ficou normal, certo? E 77% das pacientes ficaram em amenorreia durante o tratamento. O que é que ele falou durante o tratamento? Que geralmente elas sangram nos 3 primeiros meses e depois fica em amenorreia. Se ela conseguir passar do primeiro implante do Nestorone, ela vai querer para sempre Nestorone, tá? O difícil do Nestorone é o bendito do primeiro implante. Mas eu vou ensinar vocês a que ele não fique tão difícil assim, tá? E aí eu tenho uma revisão gigante de Guilherme Henke, que é um amigo nosso, um parceiro nosso, tá? Endocrinologista e cardiologista. Guilherme, hoje ele publicou aí, hoje não, foi em 2023, aí, setembro de 2023, 21 de setembro de 2023, esse trabalho dele. Que ele publicou a maior revisão na literatura que tem de Nestorone, tá? E ele trouxe o que a gente já sabe, bloqueia os picos de estradiol e testosterona, é uma progestina com péssima absorção oral, não é para fazer oral, tá, gente? Ele deve ser administrado de forma parenteral, e aqui o interessante, ele no receptor da progesterona, ele só tem uma potência 100 vezes maior. Talvez seja por isso esses efeitos benéficos em sistema nervoso central, porque a gente já sabe que a progesterona tem, né? A gente usa muito o trogestan para induzir sono, porque ele potencializa os receptores GABA, inibe os receptores glutamatérgicos. Imagine isso aí vezes 100. O estrogênio é muito potente, gente, muito potente. É um absurdo, tá? Pode passar, Caio. E aí ele traz algumas conclusões. Ó. Dopélfica melhorou significativamente em todos os grupos que realizaram implante de Nestorone. Spot é o principal efeito colateral, seguido de que, principalmente quem tem 35 mais, ó que o mentor de vocês não está ficando maluco em usar estradiol associado em pacientes com 35 mais. Principal efeito colateral é o spot, eu vou lhe dizer. Por que ela sangra? Geralmente por atrofia, ainda tem essa. Então seria um sintoma de hipoestrogenismo também, tá? Porque o Nestorone é bem. O Caio já aprendeu isso. O Caio fala isso direto. Gente, a potência antiestrogênica do Nestorone é algo surreal. Entendeu? Diminui massa óssea, se a gente não tomar cuidado. Diminui um monte de coisa. Só que olha que bacana em comparação. E aí, meu endócrino que gosta. Não teve alteração no colesterol, nem no LDL, nem no HDL. Eu digo que eu até melhoro quando eu faço aquelas minhas combinações. Eu melhoro o perfil lipídico de minhas pacientes. E todas as 3 vias de implante, aí vocês vão ter liberdade poética para usar de 1 até 3 implantes, porque foram testadas as doses de 50, 100 e 150 implantes, tá? Foram efetivas em aliviar os sintomas. Então, quando eu falar N2, não é muito. Tem paciente minha que para bloquear os N3, mas é a minoria, tá? A maior parte eu tenho começado com N2. N1 eu não tenho usado mais quase ninguém. Tipo, só em paciente que pesa 40 quilos, ainda eu uso N1. Mas passou de 50, cara, eu já estou botando N2, tá? 50, né? Nem 50 eu estou levando com N1, não. Pode passar. E olha os benefícios que Guilherme achou na revisão dele com trabalhos, tá? E aqui no meio. Neuroproteção, contracepção feminina, vários trabalhos. Contracepção masculina, 2 trabalhos. Síndrome do ovário policístico, uso da menopausa e uso em endometriose. Se quiserem printar aí, ó, são as indicações. Indicações Fechou. formais aí, ó. Contracepção, endometriose, ovário policístico, neuroproteção. Tudo que a gente faz com vocês, gente, aqui, a gente recomenda, nada é de vozes da nossa cabeça, não, tá? Se eu digo que quando vocês perguntam a conduta, obviamente não dá para explicar por que você está escolhendo Nestorone nessa paciente não está com gestrinona. Mas tudo isso eu estou processando na minha cabeça. E ali eu faço uma conta, obviamente, sempre colocando o que a paciente mais quer, e isso vocês vão aprender.
Né, Lari, né, Milene? Aquelas Uhum. perguntinhas finais. Quais são os teus 3 principais objetivos? Que isso aí é o que vai mais me fazer determinar minha conduta. Mas eu levo em conta essas coisinhas aí que eu estou mostrando para vocês também, tá? Os trabalhos, levo muito em conta também. E Aqui, por aí, exemplo, falando disso que você está falando, né, Vini? Por exemplo, dando um exemplo prático, a paciente tem endometriose. Aí ela fala, tipo assim, quer controlar a dor, mas é aquela mulher que já tem muita queda, não quer cair cabelo, não quer mexer com a pele, fala, pô, doutor, não quero, mas tem muita acne, queda de cabelo. Você tem uma excelente opção para fazer para essa mulher. Essa combinação que o Vinícius coloca aí de N1 ou N2, aí coloca a testosterona e oxa, é quase uma gestrinona. Só que uma é, gestrinona sem colateral, com bem menos, 90% de chance menos de ter colateral. gestrinona like. É. Aí, ó que legal, ó que legal esse caso de Caio. Paciente com endometriose, o que ela mais quer é se livrar da dor. Segundo, ela não quer ter colateral. E terceiro, ela quer ganhar massa muscular e queimar gordura. Pronto. Vocês vão encontrar Nessa essa paciente, vocês vão encontrar essa paciente em consultório? Claro que vão. todas, quase, né? E aí o desavisado vem, não, endometriose e gestrinona. Aí a paciente começa a cair cabelo, ter colateral e não gosta, não volta para ele. Se não Aí sabe aqui eu tratar dou, emagrecimento, ela ganha peso, ainda engorda, né? ainda ganha peso e engorda, mas doutor, eu pedi para emagrecer e pedi para não cair cabelo. Você me deu queda de cabelo e eu engordei. Ah, mas você ficou bem da endometriose. Ah, mas assim não, assim eu não queria. Vocês estão Ô entendendo o que eu Vinícius, estou. Oi, pode. Ó, o áudio aberto, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem aí. deixa eu perguntar uma coisa, porque o Nestorone abaixa a libido, né? E Baixa, aí, se a gente associa com Oxa, pode abaixar um pouco mais. baixa. E você Só acha que eu essa, boto mais ou menos testo nessa paciente que eu vou botar na historionioxa? mais, É T6 para cima, mais filho. teste. É T6 se não for Ah, tá. pellet. Calma, Mas jovem. mesmo se ela for gordinha, não, Na Meu né? gordinha rapaz, também, vamos com lá. tratamento de emagrecimento junto. Se T6, eu N1, associo. T6, Ah, T6. Vocês tá. vão aprender uma coisa aqui. O protocolo de emagrecimento nessas pacientes acima do peso, ele vai ser obrigatório, gente. Porque senão a gente fica com as mãos muito atadas. A gente não consegue fazer nada. Por isso que eu perguntei quem foi que não fez protocolo de Livre. emagrecimento. É o conceito que eu preciso que vocês saibam, entendeu? Eu preciso que vocês tenham na cabeça, porque assim, uma paciente obesa ou sobrepeso que, que eu não faça um protocolo de emagrecimento, muito provavelmente qualquer tipo de hormônio que eu prescrever para ela vai dar errado, entendeu? Vai ser difícil eu não ter colateral. Já se eu associo o protocolo de emagrecimento e faço até pellet, Bárbara, eu faço N2T100 ou 100, pergunta a Caio se essa paciente não emagrece. Vai perguntar para ele aí, ó, com o protocolo de emagrecimento. Emagrece muito. E não só emagrece, otimiza o emagrecimento. E digo Otimizo. que Aí, ó, otimiza o emagrecimento. eu potencializo o emagrecimento dessa paciente. Eu Tá? fiz para uma paciente de 60 anos agora, médica. Tava protocolo Monjaro, coloquei O100 T100. Minha conduta. A única coisa que eu vou chamar a atenção, e aí já é mais uma prescrição refinada, é que eu não passaria a dose da Oxa, eu não passaria a dose da Testo no processo de emagrecimento acima da Oxa. Eu, no máximo, pareio. Eu boto 1 a 1 ou a Oxa ganhando um pouco. Mas eu nunca passo a Testo da Oxa. Vocês vão entender por que depois. É porque é muita coisa para falar de vez com os meninos, né? Já E falei. aí, gente, efeitos colaterais. O doutor Simar trouxe para a gente, tá? Diminuição da libido, dispareunia, náusea, cefaleia. Ó, principal é diminuição da libido e sangramento anormal, tá, gente? Principal. Por isso que eu sempre associo os implantes de testosterona aos implantes de Nestorone, com exceção de tratamento de puberdade precoce, adolescentes e pode botar bipolar em mania aí, tá? Se é aquela bipolar mais para depressão, eu não uso pellet, mas eu uso silagem com a dosezinha baixa, tá?
Em bipolar, anotem uma coisa: se eu for usar testosterona algum dia nessa mulher, eu vou usar em silástico. Por quê? Porque eu vou evitar picos. Tá? Todo mundo anotou aí? Deixa eu ver se está todo mundo anotando. E Bipolar, não isso vou é. usar nenhuma via que dê pico de testosterona. Tá? Inclusive, vai ter uma aula no Enatim. Inclusive, foi uma aquisição muito boa, viu, Vini? Daquela psiquiatra. E ela vai falar justamente sobre isso. Porque, assim, em Isso. muito curso que você vai ver por aí, gestrinona é uma molécula fantástica. Gestrinona é fantástico para a pessoa que precisa. Mas também, assim, como a gente tem muito transtorno do humor escondido aí no mundo, se você Não coloca podia ter feito isso. uma gestre com atesto numa paciente dessa, por exemplo, você precipita uma virada maníaca. Essa paciente ela pode ficar hipersexualizada, então tem que ter muito cuidado. Por isso que você vê assim, poxa, vai baixar a libido, você vai ver uma paciente dessa, né, Vini? Usar Nestorone, que ela ainda fica com a libido boa. Fala, não, doutor, ficou Testosterone normal, puro. Eu tenho puro. várias lá na clínica, Caio. E você sabe, são as pacientes que menos deixam o implante vencer. Ela falta um dia para vencer, ela tá ali para trocar. Doutor, não posso ficar sem esse meu implante. Eu e a libido tá boa, tá ótimo. Nestorone N2, puro. Misericórdia. Aí eu vejo lá nas minhas anotações, paciente bipolar em uso de lítio, não sei o que lá. Eu falo, tá, entendi. Meninos, e essa Oi. parte do Nestorone? Por exemplo, eu coloquei N2. Aí eu teria que, teoricamente, no começo do ano, eu teria que, teoricamente, repetir mais N2? Boa pergunta. Você está falando você mesmo. Eu mesmo. Depende. Você usa o Endometriose. Nestorone como contracepção ou você usa ele como bloqueio de ciclo? São coisas É de, diferentes. de Vamos lá. endometriose, Seu os dois. marido é vasectomizado, igual de Né? minha irmã. Não, estou dando um exemplo. Minha irmã, marido vasectomizado, ela usa N2, mas ela usa N2 para bloquear a cólica dela, tá? Ela usa N2, E4, T4, O4. Tá ótimo. Esse N2 dela, eu só vou trocar quando ela voltar a sangrar, que pode ser com 6 meses, com 8 meses ou com um ano, tá? Uhum. Um ano, obrigatoriamente, eu vou trocar. Por quê? Porque eu vou trocar os outros implantes. Ela já está saindo da sarcopenia. Quem sai da sarcopenia, até a óxido eu troco anual. Quem eu estou tratando sarcopenia, o idoso na cadeira de roda, o obeso sarcopênico, aí eu troco semestral. Outra dica que eu estou dando para vocês dos elásticos, tá vendo? Você dá até esse tempinho de descanso da oxa, você deixa para trocar anual, se ela já não está mais sarcopênica de fato, entendeu? Só que se a paciente usa o Nestorone para contracepção, se ela está completamente amenorreia, eu peço para ela vir botar pelo menos mais umzinho, com 6 meses. Se ela ficou pingando, eu boto 2. Ou se ela pesar mais de 70, é sempre de 2 em 2. Mas se ela pesa menos de 70 e está sem sangrar nada, eu só renovo com 1 no mês 6, tá? Mas quando eu vou renovar tudo, vou tirar tudo e botar tudo de novo, aí eu boto 2 de novo. Pegou? Ficou claro, Não, gente? peguei. Sim. Alguém quer que repita? Mas isso a gente vai repetir mais vezes. Calma. É porque Luara já prescreve um monte de coisa. Você vê, gente. Luara é que mais tem caso de vocês aí, porque Luara já é Misericórdia. antiga nessa vida. Mas calma. Bonito. Aí, ó, em caso de sangramento uterino Já, anormal, Jorge quer falar? Jorge quer falar? A Oxa, você troca ou você acrescenta com 6 meses? Boa, boa. Vamos lá. A oxacilástico, ela dura de 6 a 8 meses. É o que eu disse aqui e eu repito. Se eu estou usando silástico, minha paciente já está bem de massa muscular. Não precisei trocar nada no meio do ano. Ela usa estradiol, testioxa e o trogestan vezinha. Ela tem 50 anos, é terapia de reposição hormonal. Eu deixo para trocar tudo anual. Mas se é uma paciente idosa que eu estou tratando sarcopenia,
se é obesidade, se é uma paciente que quer chegar no nível de massa muscular que ela ainda não chegou, eu mando trocar com 6 meses, tá? Que aí eu estou perseguindo um objetivo, tratar sarcopenia, tratar, aumentar a massa muscular, etc. Se ela já está muito bem, obrigado, eu empurro tudo para um ano, entendeu? Mas Você não no vou caso, precisar. você troca a oxa, você não deixa, não acrescenta e depois vai tirar. É isso que eu quero Não, se saber. eu fizer com 6 meses, eu acrescento, porque Ah, tem efeito sim. residual da que está lá um Isso. pouquinho. Eu acrescento, claro que eu acrescento. Tudo que eu for fazer no meio do ano e ainda tem implante por vencer no fim do ano, eu só acrescento. Esse Nestorone aí do meio do ano, se eu for botar um só, eu só acrescento aos 2 que já estão lá, entendeu? Só acrescento. E aí tudo do mesmo lado, acabou o ano, eu esvazio um lado e começo a ocupar o outro lado. Ô, Vini, e se tiver sintoma de hipoestrogenismo, dá para botar um E2 junto do Aí o que eu Nestorone? vou falar agora, Ah, volta tá. naquele slide ali, Caio, que Luara falou que eu ia falar. Aí, ó. Em casos de sangramento uterino anormal, geralmente por atrofia, ou sintomas de hipoestrogenismo, ou, quer anotar mais uma do seu professor aqui? Você não sofrer com causa de hipoestrogenismo? Mulher 35 mais, 40 mais sempre, mas 35 mais, pense com muito cuidado já em botar um estradiolzinho velho para essa mulher, junto dos implantes de Nestorone. Pode botar. E aí é pelo menos um E4, tá bom, Luara? Pelo menos um E4. Não é E2, não. E eu associo aos implantes de oxandrolona para prevenção. Olha o que eu botei aqui. Prevenção porque o Nestorone puro ele vai ter o quê? Ele vai ter um comportamento anticoncepcional oral like, né? Que eu não quero. Então, já tudo a prevenção da sarcopenia. Geralmente, minha paciente que usa Nestorone muito tempo, alguma hora ela vai ganhar um implante de oxandrolona. Ficou claro, pessoal? Eu acho que de Nestorone, Caio, Acho que é isso. é Agora isso já aí. as indicações aqui. E Já agora? foi. Aí já é gestrinona agora. Quer falar um pouquinho de gestrinona, Caio? Fala aí um pouquinho que eu vou beber uma água. Ficou... A gente sempre gosta de começar falando de Nestorone, porque vocês vão ver que ele é uma conduta de exceção. Então, não de exceção, mas é uma oportunidade terapêutica que a gente tem, é um diferencial. Vamos supor, a gente que não é gineco, né? O início ainda fica, renova de 6, não sei o quê. Eu utilizo muito o Nestorone na minha prática para tratar aquela mulher que não tolera colateral. Aquela mulher que vem para você e fala, Caio, eu tenho que. Vou tratar, por exemplo, eu tenho que fazer algum bloqueio. Às vezes ela quer bloquear porque ela tem TDPM, ela tem muita enxaqueca. Aí você pensa em gestrinona. Mas ela fala assim, porra, eu não quero ter problema com minha pele. Não quero cair cabelo. É a hora que eu uso Nestorone. E aí eu vou ensinar algumas combinações para você. Então, assim, Vinícius não gosta muito de Implanon, mas vamos supor que a paciente ela já veio com Implanon para você. Poxa, vim com Implanon, quais os efeitos colaterais que Implanon faz? Sangramento, então a mulher fica naquele sangramento chato de spotting, vai baixar a libido, porque ele aumenta um pouco mais do SHBG. E aí o que é que eu faço com essa paciente, às vezes que ela vem com essa queixa? Eu boto um pouquinho de nada de gestrinona. Excelente conduta. Porque pense, o Implanon ele sobe SHBG. Quando eu boto ali G2 ou G3, ou seja, 3 silásticos de gestrinona ou 2 silásticos de gestrinona, e eu baixo o SHBG e eu consigo controlar esse sangramento que essa paciente do Implanon tem. Então já é uma prescrição, já dá para ter para anotar. Paciente que veio já com Implanon, ou seja, ela já está bloqueada da ovulação e eu quero resolver o problema dela de efeito colateral. Eu posso usar uma dose baixa de gestrinona. Agora, veio a paciente com aquelas queixas que a gente falou ali, TDPM, precisa de bloqueio, tem enxaqueca, e o segundo item dela é não querer colateral, que é a hora que eu uso Nestorone. Aí eu faço muito essa combinação, como a gente trabalha muito com a parte de emagrecimento, né? Eu faço muito essa um T6, 6 implantes elásticos de testosterona, 6 implantes elásticos de óxido. Acabou. É a prescrição que eu faço. Tenho Ô, Caio, excelentes resultados assim.
fantástico, fantástico, fantástico. A mulher fica maravilhosa, porque assim, o efeito antiestrogênico da gestrinona, a mulher que usa gestrinona por muito tempo direto, ela vai ficando mais quadrada, né? O Nestorone não deixa a mulher tão assim, né, Vini? A mulher fica, ela mantém a feminilidade dela, ela não fica masculina. Então, é uma excelente opção esse N1, que vocês vão usar muito na prática, para aquela mulher que não tolera colateral, ou que fez gestrinona e teve muito colateral. Funciona maravilhosamente bem. Sabe quem é o perfil de famosa e eu sei que usa Nestorone? Ah. Patrícia Poeta, usa N com T. Passei lá da clínica. Você vê, magrinha, feminina, Esse é o só tá perfil do Nestorone. sarcopênica. Se Aí bota fosse no a pacote. minha paciente, não é minha. Se fosse minha, ia ganhar Mas uma só Ox. você, de lá só você que sabe prescrever Oxa. É, E com só eu não sei que certeza prescreva. ia ganhar Ox. Mas não tá comigo ainda, então não ganhou. Tá só Nestorone testa, mas tá bem, tá bonita. E a Feminine. Nestorone testa e estradiol ela usa, porque já Já fez passou 40 e dos. pouco. Você vê que as coisas vão Exatamente. agora fazendo sentido. Você fala, poxa, então eles usam na mulher ali mais jovem, o Nestorone, aí precisa de testosterona. Ah, naquela que quer emagrecer, eu coloco o Oxa, porque já vai ajudar no emagrecimento junto. Ah, naquela que já tá mais velha, então tá ali passando dos 35, tem que ter um pouco de estradiol. Então já vai começando a clarear, porque faz essas maluquices, essa salada aí, né? N1, E4, não sei o quê, não sei o quê. Você já vai começando a entender, criando uma linha de raciocínio, né? Ô, Caio, Vocês acham? Vai, pode falar, Lu. eu recebi inclusive uma paciente, até comentei com vocês, eu recebi uma paciente hoje com o uso do Implanon. Aí eu coloquei para ela tá com peso legal, mas aí eu coloquei para ela um pellet de 85 de gestrinona. Você falou um cheirinho aí, eu fiquei até assim, meu Deus. Não, é Mas porque assim, por que eu falei o cheirinho? É porque essa mulher, às vezes, eu não preciso de uma dose de bloqueio, porque ela já, teoricamente, já está bloqueada, entendeu? Às vezes essa aham, mulher, ela bloqueia a ovulação com o Implanon, ela pode bloquear. Então, se eu não tenho uma doença para tratar com a gestrinona, eu posso me dar ao luxo de usar uma dose mais baixa. Mas não está errado Perfeito. você usar uma dose alta de gestrinona, é porque eu não preciso utilizar, entendeu? tá bom. Tá bom, então tá. Ah, Mas mas aí se se a eu mulher fosse, treina bem, vive bem, não tem nada, não. mas se eu, Tranquilize colo- seu espírito. se eu colocar o elástico nela, seria, por exemplo, G2, G2, É, o G3, sim. G3. É, G3, ela Isso. tem 70 quilos. é. G3, G3. G4 aí. É. É. Tá. Por exemplo, é uma prescrição que eu faço muito. Mulher, chega lá, mulher que já tem um DIU, então ela já tem um método contraceptivo, e aí ela fala queixa, baixa libido. Cai, baixa libido, baixa libido, baixa libido. Não tem nenhuma doença que eu precise bloqueá-la, né? Então ela não tem TPM, essa mulher não tem endometriose, não tem enxaqueca, não tem nada que eu precise fazer de bloqueio. E é uma mulher que treina bem. Então, assim, ela vem na lista lá, na prioridade. Melhorar a disposição, melhorar a libido e eu treino bem. Fala, opa, ótimo aqui para eu trabalhar. Melhorar a disposição. Aí vamos pro pellet. Eu uso o NAD. Disposição na mulher, vocês vão ver. Mulher passou dos 40, 35, 40, precisa de teste. NAD testo. A mulher que tem um estilo de vida legal, gestrinona dá um up. Ela meio que se soma com a testosterona. Aí eu boto um cheiro de gestrinona. Então eu boto quanto? Um pellet de 50. Aí você fala, já vou avançar o conhecimento aqui do pellet. Por isso que eu vou passar a aula para vocês depois, eu quero que vocês assistam. Quando eu faço uma dose mais baixinha da gestrinona, eu não vou estar bloqueando a ovulação da mulher. Se ela tem estradiol, o estradiol protege ela de efeito colateral. Então, por exemplo, é muito diferente eu associar uma gestrinona e uma testosterona se eu pegar um G85, que via de regra bloqueia a ovulação da mulher. Então, eu bloqueei o estradiol dela com G85. E colocar uma testosterona é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é usar um G40, G50, que a mulher vai continuar ovulando, mas eu tenho o efeito da gestrinona somado com a testosterona. Essa mulher aqui, ela praticamente não vai ter colateral. E assim, ela vai voar. Então é aquela mulher que vai ficar muito bem, não vai ter praticamente colateral, libido lá em cima, energia lá em cima.
fantástico. Porque ela já Ô, tem um Vai, método Caio, contraceptivo. e manda, se fosse Bárbara. para se fosse para colocar em pele, você colocaria quanto de gestrinona? Esse aí 50 que eu, também? esse aí que eu falei em pellet mesmo, G50. 50. Cinquentinha. Ah, Se tá. fosse silagem, eu faria o E quê? pode, tipo, Se fosse silagem, faria um e poderia G2 ser e T100, ter 100 pode. Não, testa e só o 100. T100 ou T150? Eita lasqueira, você É? gosta da testa, né? Sabe Ter quem vai lhe 100. responder isso, Gosto. Bárbara? Sabe quem vai lhe responder isso? Ah, Sua paciente. É. Quem é que vai responder quanto de testosterona vai ganhar? Sua paciente. Vamos lá. A paciente que veio para mim já usou injetável, boldenona, trembolona, durateston, não sei o que. O máximo que ela teve, a pele ficou um pouquinho oleosa. Eu vou botar T200. T2 nessa paciente. Ela vai falar, doutor, você botou implante de placebo em mim. Não estou sentindo nada. É uma paciente que naturalmente ela aguenta androgênio. É uma paciente que muito provavelmente eu não vou nem trabalhar com implante silástico com ela. Eu vou trabalhar com pellet e com pellets grandes. Agora, aquela paciente que um dia o marido usou gel e ela sabia que o marido estava usando gel porque passou para ela, começou a ter espinha, cair cabelo, essa aí a gente tem que ir com mais calma, porque essa paciente vai sentir o cheiro da testosterona de longe e vai começar a ter colateral. Então, até a gente ter igual um estudo, igual o tricoteste que a gente tem assertivo, até a gente ter um tricoteste para receptor androgênico, quem mais vai dizer o quanto aguenta de testosterona é a história da sua paciente, a exposição, até os próprios hormônios dela. Como era a sua pele na adolescência, quando você era adulto jovem, que a gente sabe que a suprarrenal está bombando ali, né, Caio? Com 20 anos Uhum. de idade, a produção de testosterona da mulher está lá em cima. É isso aí. Ela vai lhe responder o quanto ela aguenta. E mas no outro mínimo 100, conceito. né? No Hã? mínimo 100. Eu No faço mínimo mínimo 100. 100. É. Sim. E outro conceito que vocês vão desenvolver. Por que, que a gestrinona dá colateral? O que é que mais causa o colateral da gestrinona? Caio respondeu. É o bloqueio severo ao estradiol. Não é o efeito direto da gestrinona em receptor androgênico, mas sim a privação do estradiol, que deixa a mulher quadrada, que o cabelo cai, que a pele fica ruim, que o colágeno cai, que tem Então, artralgia. uma testo mais alta ajudaria, então, porque aromatizar não? Ah, mas aí a gestrinona é o quê? É um inibidor da Bloqueio. aromatase também. Seu raciocínio vale se Ah, for tá. teste. Calma, seu raciocínio não está de tudo errado. Vale se for teste oxa. Por que É. que às vezes eu faço N2T6O6 e minha paciente não queixa de sintomas de hipoestrogenismo? Porque aí sim, parte da minha testosterona está aromatizando. Mas se eu Uhum. boto gestrinona nesse bolo, acabou minha prescrição. Que a gestrinona Uhum, entraria como se fosse o anastrozol, entendeu? Com o inibidor da aromatase. certo. Seu raciocínio não está errado, não. Gostei que você fez esse raciocínio, perfeito. Tá? Eu não conto com a aromatização. Olha para isso. Mais um motivo que a gestrinona. A última paciente desse curso, tá? Paciente com estilo de vida perfeito, percentual de gordura de 12%, negona, musculosa, shape lindo. Chega para mim com G6T2. Doutor, minhas articulações estão doendo. Caio, tem um slide aí, ó. 30% das pacientes com gestrinona em dose de bloqueio sem estradiol queixam-se de dor articulata. 30%. Por quê? Quem é que lubrifica as articulações? Estradiol. Estradiol. O que é que eu fiz do ano passado para esse ano? Botei um E3. Ela ficou com G6, E3, T2. Como é que ela voltou esse ano, Caio? Zero Não. do articular. Zero. Doutor, você tirou com a mão. Eu falei, você tá até mais bonita, que seu colágeno melhorou, não achou, não? Fez bioestimulador, não fiz, não. Gente, melhora colágeno tipo 2, mas melhora colágeno tipo 1, 3 da E qual que pele era a idade também. dela, Vinícius? 34. Eu acho que quem viu, Ju viu esse caso, uma negona bonita,
Que tava lá, Ju, abre aí o áudio que você tava no último Eu curso vi, Delmeco. eu vi. Viu, né? Isso. Pois é. Hum, A Bárbara Mari, viu. Mari, Mariana viu, foi. Mariana viu, foi. Diga aí, Mari, não foi isso aí, não? foi. Agora, Exatamente. Exatamente. Lembro. Exatamente. Mari não me deixa mentir. Foi isso aí, gente. Maravilha. Mas vocês vão pegando isso, tá? Vocês vão pegando isso, calma, calma, calma. Quem não É a trabalha com primeira. silástica ainda calma, porque começou pela mais difícil. deixa eu tirar uma Quem não é do dúvida. pró-hormonal, quem não fez o pró-hormonal, eu vou mandar a aula de A gestrinona. gente. Por isso que eu não continuei vindo, porque como a gente falou de gestrinona inteiro lá, eu vou mandar a aula do pró-hormonal. Então, tipo assim, é uma Que aula está de. completa Tá de completa. gestrinona. São 2 horas Pellet de aula de completa. gestrinona. Isso. Tá muito boa a aula. Então, vou mandar para todo mundo assistir, porque faz uma diferença grande, tá? E Nessa quem aula tem de acesso gesto, ao pró-hormonal, relembre, dê uma reassistida. Quem não fez parte, me fale, que aí eu vou mandar a aula que eu quero que vocês assistam. A aula está isso, gente. muito legal, muito boa mesmo. Dinâmica, com caso clínico no meio, tá bem Pronto. legal mesmo. Eu já vou passar a dever de casa. Todo mundo vai assistir para o próximo encontro, que é a semana que vem, a aula de gestrinona do pré-hormonal. Todo mundo, tá? 100%. Anotem aí dever de casa. Ô, Vini, posso tirar uma dúvida só em relação a esse caso que você falou, dessa paciente de Claro, 35? Você claro. falou que você colocou dose de bloqueio, né? G6T2. Só Não que ela fui eu, começou. não fui eu. Ah, Eu tá. não, essa prescrição, Caio sabe, se cai na mão dele, ele sabe que não é minha. Por quê? Uhum, Ele aprendeu isso comigo. A única paciente que eu uso G6, gestrinona em dose de bloqueio, sem estradiol, é a paciente com endometriose indo para emergência. Caramba. Fora isso, eu sempre vou botar pelo menos um E2zinho. Caio sabe disso. Então, Ele essa já que era olha a a minha prescrição. dúvida. Essa que era a minha dúvida, porque eu vou atender uma paciente sábado agora, que ela tem 41, só que uhum, ela é maravilhosa, personal trainer, tem 12% de gordura, só que ela quer bloquear a menstruação, porque ela não quer engravidar, e uhum. ela tem um pouquinho de lipedema. Aí eu pensei em Pode, colocar o E6, T2, aí a minha dúvida era se eu colocava um pouquinho de estrogênio ou não. Coloca, bota. coloca. O Coloca G6 um Mas pouquinho tem pode fazer. mesmo, só lipedema. 4, Pode, bota é pode 4. botar G6E2T2 sem medo de ser feliz nessa Tem que botar paciente. estrogênio um pouquinho, né? 41 já. Sempre. Sempre. E ela talvez precise depois até de um pouquinho a mais. Mas Demais. essa Mas começa com 4, então. Pode começar. G6 é 4T2 ou G6 é 2T2. É de 2 a 4, tá? Tá. De 2 a 4. esse E2, você vai que você vai fazer para todas as mulheres que você vai prescrever isso, não. Como o Vinícius falou, só aquela mulher que estiver indo para emergência que você não vai prescrever. Porque esse estradiol, ele serve Tá. para Mesmo com lipedema, evitar, né? mesmo inclusive com libelema. Inclusive com libelema. Porque essa mulher, às vezes, porque assim, quando você fala E2, pensa que é muito hormônio. Mas cada implante de cilástico libera vai aumentar de 5 a 6 picogramas no exame de sangue. Então, assim, vai aumentar 10, 12, é nada. Esse estradiol aí é só para É muito pouco. proteger, para evitar efeito colateral, para manter a mulher feminina. E aí já vou dar um segredo para vocês. Quanto mais você quiser manter a mulher feminina, mais você vai pesar a Mas você mão no vai subir. estradiol. Por exemplo, quando a gente foi, Perfeito. eu tava começando a fazer implante lá atrás, quando tava entrando na Almeco, e aí Vinícius foi fazer a prescrição de Yasmin, minha noiva. E aí, assim, a gente fez um G5, porque ela pesa 53 quilos, 52, e um E3 com G5. Tipo assim, zero colateral. Não tem alteração de voz, manteve o corpo feminino, cintura fina, quadril mais largo. É porque a gente pesou no estradiol. A gente pesa. Aí, Se eu fizer só um aí G6 Caio puro pra começou a ela, aí gostar ela de, vai, ó, afinando, Caio ficando sem começou a quadril. gostar de mim nessa época aí, que eu deixei a mulher dele bem bloqueada e continuou feminina, né? Ele, porra, será que minha mulher vai virar lobisomem? Eu falei, não, irmão, fique tranquilo aqui, que o estradiol aqui é o sucesso. Segura, pesa a mão no E é o estradiol. sucesso. É. Pode pegar. Caio, Quem mais pesa? Pode falar, Ju. e se for esse cheirinho de estradiol em pellet, seria quanto? Você vai ver Não na pode aula do. usar. Não dá, não tem como fazer Não cheirinho pode com usar. pellet. Não tem.
Você não Ele tem vai esse dar, ó, refino, dá pico. Não tem como. aí Só que aí aí eu te não dou dá. um benefício, eu te dou um benefício do pellet. Quando eu faço um G6, pense, eu seco essa mulher de estradiol 1 ano. Aí eu renovo o implante. Mais 1 ano ela seca de estradiol. No pellet, ele faz o pico, aí na hora que vai chegando no 4º mês, ele vai cair na substância, a mulher dá uma ovulada. Então ela tem microcheiros de estradiol nesse período aí. Por isso que você não vê, às vezes, a mulher que usa o pellet ficar com a pele derretida igual com o silástico. Silástico, se a mulher usa só essa precisão aí, igual o Vini estava falando, um G6, T2, passa 4, 5 anos, a pele dela acabou o colágeno. Ela tá assim, sugada. Se você bota estradiol, não. Aí no pellet, como você tem alguns períodos que o pellet não tem essa liberação contínua, que a mulher não está 100% bloqueada, vez ou outra o ovário dela dá uma funcionadinha, ela solta o estradiol, e aí ela meio que dá um banho de estradiol, aí depois você renova o pellet e ela bloqueia de novo. Então ela tem contato com o estradiol no meio desse período. Com o silástico ela não tem. Por isso que com o pellet a gente não garante gravidez, porque ele pode, no finalzinho ali, não ter uma dose suficiente para poder bloquear a ovulação, essa mulher ovular e engravidar. Com quem a gente aprende esse conceito que Caio trouxe aqui, gente? Com as curseiras, tá? Quem são as curseiras? São as pacientes que só trocam implante em curso, que não tem dinheiro para usar implante. Só que as curseiras, às vezes, não cai a data dela trocar o implante exatamente quando era para trocar. Elas ficam com G6 16 meses, 18 meses. E aí eu mostro para os alunos que a paciente volta a ovular, mas não volta a menstruar. Mas essas ovulações dela, e às vezes você vê pacientes usando G6 muito tempo e não está masculinizada. Por quê? Porque foi benéfico para ela atrasar a troca e ter ovulado. Só Olha que que onda. nossos pacientes de consultório não vão atrasar a troca. Não Exato. vão. Então, vocês têm que usar o estradiol junto da gestrinona. Lívia, você que é gineco e vai entender, a única paciente que eu não uso estradiol junto da dose de bloqueio da gestrinona é a paciente que eu usaria um análogo de GnRH, um Zoladex. A gente não faz Zoladex em pacientes com endometrioses, com miomatoses muito acentuadas, pronto. E no máximo eu vou fazer isso 1 ano. No segundo ano eu já resolvi a vida dessa paciente, ela já está sem dor, se for endometriose. É exatamente o caso da adolescente que eu mostrei lá no curso da Elmeco, tá? Mari viu o caso daquela adolescente que já estava indo para a terceira cirurgia com 16 anos de idade, que eu consegui evitar a cirurgia dela, deixar ela sem dor. No segundo implante, eu já botei o E2zinho. Lógico que eu botei. Óbvio. E já tranquilizei ela. Você acha que isso vai ativar a sua doença? De jeito nenhum. Eu tenho um trabalho mostrando, e mostrei no pré-hormonal, que se eu mantiver o estradiol abaixo de 60, eu não ativo doença estrogênio dependente. Eu não ativo lipedema, não ativo endometriose, não faço o mioma crescer. Então, estradiol não desgarro placa, não estabilizo placa de aterosclerose. Olha que bacana. E quais são as 3 únicas vias que não passam de 60 hora nenhuma? Implante silástico, system de 50 ou menos, e E não estradiol. fazer, não Fazer o fazer pellet. o estradiol. Contar com o quê? Com a aromatização da dose farmacológica da testosterona. Isso aqui tem que ficar medular. Um pellet de 12,5, mede aí com 30 dias para ver quanto é que está o estradiol da paciente. Cento e poucos. Por Um isso que sangra. gelzinho, Vinícius, um gelzinho, um extra gelzinho, 2 pumps. Ah, meça aí, 3 horas depois você passa o gel. Minha mãe tinha dor precordial toda vez que usava gel, 2, 3 horas depois. E minha mãe é coronariopata. Com implante silástico, ela não sente dor precordial. Vocês estão entendendo isso? Mas vocês vão pegar isso que a gente vai repetir muitas e muitas vezes, tá? Muitas e muitas vezes. Então, a lógica do lipedema é a mesma lógica da paciente com endometriose, a mesma lógica da paciente que tem placa de aterosclerose. Eu não posso dar pico. Então, respondendo sua pergunta, eu não posso usar o pellet. Poderia usar o system de 50? Sim. Tem necessidade se ela for usar o pellet, como o Caio falou? Não. Ela vai ovular alguma hora.
A Agora, desvantagem de eu não garantir contracepção é que ela vai ovular alguma hora e o G85 puro não vai masculinizar essa paciente. o Isso eu difícil é aprendi acertar com o na Caio. dose do, o difícil é acertar na dose do estrogênio, né? Para não É, É, passar a mão, não pesar a mão. no coisa você não vai conseguir. No pellet, Não, não no, dá. no silástico, digo, até no silástico, né? O ideal é começar com 2 e sentindo como é que ela é. reage, qualquer coisa colocar mais, né? Só as Mas é isso. pacientes. Você não vai errar nesse elástico com estradiol. Impossível você errar. É, Você não erra. eu digo que é Não quase tem como você impossível fazer errar. muito estradiol, né? Mas acho que vou começar com 2 com essa. Dois, bate só dois. Não, você não erra, não. Porque É, pensa, você sair de um E2 para um E4, você saiu o estradiol de 10 para 20. Você é Entendi. pouco, não é assim, a quantidade. mas vamos lá. Mais um conhecimento avançado para vocês. Tem paciente que sente um pouquinho de dor nas mamas, um pouquinho de inchaço quando você bota o estradiol, sim. Aquela mulher que está muito privada do estradiol há muito tempo, que ela fez upregulation de receptores, que mesmo a dose do cilástico ela pode ter. Então, aquelas pacientes mais masculinizadas, aquela paciente que usou muito esteroide anabolizante, a paciente está menopausada há muito tempo, por isso que aí a gente vai começar com as doses um pouco menores e vai sentindo, tá ótimo. Se você teve essa leitura, Nanda, da sua paciente e quer começar com a dosezinha baixa, mas o E2 aí já vai somar muito na vida dela, entendeu? Mas via de E, regra é o que Caio falou, não é, vou, se você botar E8, esse estradiol vai para 40, não Perfeito. passa inclusive, de 60. aí já mais um conhecimento avançado, avançadíssimo esse aqui. Em questão de libido, que a gente acha que libido é só testo, né? Aí vem a mulher lá, gestrinona, bloqueada há bastante tempo. Gestrinona, aí usou gestrinona com teste, no primeiro ano ela ficou bem de libido, aí botou gestrinona de novo, poxa, esse ano ficou horrível a libido, melhorou, essa teste tá ruim, bora aumentar a teste, essa vai aumentando, vai aumentando. Aí T4, T5, T6. Se você botasse um pouquinho de estradiol para essa mulher, ela melhoraria muito a libido. Porque você secou ela tanto de estradiol, e o estradiol é importantíssimo para a libido feminina. Na hora que você bota um cheirinho de estradiol, junto com a testa que ela já tá, ela Resolve. melhora absurdamente. Perfeito. Muito obrigada. Muito conhecimento, né, Di? Olha, não se desesperem, tá? Que a É. gente tem encontro marcado para a semana que vem já. Calma, calma. Estudem O as adesivo, anotações. Vocês têm, o vocês adesivo têm pode usar quantas vezes na semana para não ter pico? duas. Desculpa te cortar. Duas Duas vezes. vezes na semana, Mila, tá? Na bula tá duas. Mas quando eu não estou usando nenhum inibidor da aromatase, leia-se gestrinona, tá? Quando eu não estou usando a gestrinona e eu conto com a aromatização da testosterona, por exemplo, numa reposição hormonal, eu posso sim trocar às vezes semanal. Eu mostrei para vocês lá no pré-hormonal. Então, repetindo para vocês, dever de casa, revisar essa aula e assistir novamente a aula do pré-hormonal de gestrinona, tá? Por quê? Porque o que eu e Caio a gente já ensinou, eu começo a apertar um pouquinho o juízo de vocês. Por que que eu faço isso? É o que Milene falou. Para vocês começarem a pensar. Vocês só vão desenvolver independência, e é o que eu quero que vocês fiquem independentes de mim e de Caio. Eu não quero manter essa dependência eterna. Eu não sou esse tipo de mentor que quer manter vocês eternamente dependentes da gente. Muito pelo contrário, eu quero que vocês criem asas e voem, entendeu? É o que a gente quer. Pior Então, que eu queria, pra pior você- que eu vou precisar. Eu queria falar um casinho aí do dois. pode falar, com certeza. Então, A gente só não vai se alongar muito hoje, não, por é quê? rapidinho. Não, fique à vontade, vá. É a paciente que eu atendi hoje, 75 anos, e ela tem duas queixas principais. A primeira é melhorar um suor, que ela tem um calorão na cabeça, 75 anos, há muitos anos. E ninguém nunca deu conta disso. O médico falou que isso nunca ia passar na vida dela, que deve ter sido da menopausa, que não quer melhorar. E a outra é o calorão, e a outra questão era a parte intestinal. E então tem osteoporose essa paciente também. Aí o que é que eu pensei para ela, né? Poxa vida, Calma, calma. Quais são as comorbidades da vovó? é praticamente assim, clinicamente ela não tem, mas ela tem aterosclerose discreta na coronária, entendeu? Aí foi aonde eu falei, eu vou fazer só testo e oxa.
Aí a minha opinião, eu na verdade indiquei 100 de testo e 100 de oxo em pellet, mas eu queria saber se você acha que é melhor, no caso dessa daí de 75 anos, eu fazer ou 100, ou seria o silástico aí, T6 ou 6, né? Tem 68 quilos mais ou menos. Apesar de eu fiquei falando, pensei até no silástico de estradiol, mas depois eu não tive coragem quando... Não tive muita Não foi coragem, não. errada a Foi a sua primeira vez que conduta. eu atendi. Foi a primeira Não foi vez. E errada a essa sua daí que é de conduta. Maceió. Sua conduta foi ótima. Uma conduta segura, respaldada, tá? Usar testosterona nessa paciente e oxandrolona, você está respaldada. Oxandrolona, no idoso, via de regra, com osteoporose, você já tem indicação, tá? E você usou uma dosezinha um pouquinho mais alta da testo para contar com a aromatização, porque você está insegura em fazer o estradiol para essa paciente, porque ela tem aterosclerose. Perfeita a sua conduta. Ou poderia fazer em silástico. Eu preferiria fazer em silástico porque eu tenho mais a dose na mão. Principalmente se a paciente não está em minha mão. Você concorda comigo que a chance dessa paciente ter evento cardiovascular fazendo ou não fazendo hormônio, ela existe, não existe? E aí, qual é a vantagem do silástico nesse tipo de paciente? Se ela tiver evento e você precisar tirar, alguém encher a cabeça dela para tirar, você tira, tá? Entendi. E, só que qual é o fraco do silástico? Calma, as duas prescrições têm um ponto fraco. Se eu usasse um T4O4, um T6O6, muito provavelmente eu não ia melhorar esse suor na cabeça dela, que é a queixa principal, que isso é falta de estradiol. Então, a minha prescrição seria E4, T4O4. Baixa dose de tudo, tá? Baixa dose de tudo, mas está perfeito ter 100 ou 100. Aí é o detalhe do detalhe. Você brilhou. Você escolheu os Não, hormônios mas aí certos. o E4, o T4, O4 é mais refinada essa conduta. É a que eu teria vontade de fazer, entendeu? Eu fiquei com vontade de fazer um pouco de estradiol para ela, mas foi a primeira vez, né? Ela tá Sim. É distante. aquela coisa que. Exato. E tipo assim, com a Testo e a Oxa, você tem menos julgamento e mais respaldo. O estradiol, tipo Perfeito. assim, a gente, por exemplo, minha mãe é 4 T4 ou 4. Faria, se fosse minha mãe, 75 anos, esse mesmo caso, faria, acho, sem sombra de dúvidas. Eu atendi uma paciente hoje desse mesmo perfil. Ela tinha uma placazinha, eu sabia que ela ia precisar do estradiol, ela ia ficar bem com o estradiol, mas a paciente toda cabreira, cheia de medo, eu falei, é outro que vai para esse negócio aqui. Não vou, não. Perfeito. Castaçada vai Perfeito. me coçar. Ela, ai, doutor, mas esse negócio debaixo da minha pele. Eu falei, ô, você tem essa Teste placa Oxa. aqui. Não, eu não passei nada para ela. Porque Por ela é nada. aquela pessoa que, tipo assim, ela vai na internet ler 1 milhão de coisas. Aí ela já tinha uma plaquinha na carótida. Eu fez Ah, um score coronariano limpo, zerado. Só que ela é extremamente medrosa, não quer usar nada, conta remédio, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu vou entrar nisso aqui? Vou nada. Falei, ó, aprendam falei pra isso, ela, gente. não ia Não, Aprendam nada, essa pô. isso, minha ó. quer tratar. Não, Qual essa foi a, aí, essa ainda era qual foi a, bipolar, velho. E a mulher com 65 anos falou, não, cara, minha libido é lá nas alturas. Falei, ixi, aí é que eu não vou qual mesmo. foi a contraindicação da paciente de Caio? Paciente não tem condições psicológicas de usar implante. Hoje a minha principal contraindicação em implante é essa, tá? A principal. Eu contraindico. Exatamente nesse caso aí de Caio. Agora de Milene que queria tratar, aí outra variável que vocês vão aprender a avaliar com a gente. A paciente está na minha mão. Caio deu um exemplo. A mãe dele está na mão dele, uma familiar. Por exemplo, se eu fosse tratar uma familiar de vocês, se eu fosse tratar vocês, vocês são pacientes que estão em minha mão, que confiam em mim plenamente, tá? Mas a paciente chegou cheia de desconfiança, tem 200 milhões de médicos conservadores. Eu não quero arriscar, eu quero jogar extremamente com a regra. Testosterona e oxandrolona, tá? Testo e oxa. Ah, mas não vai melhorar tanto da parte do suor na cabeça. Deixa eu dar alguma melhora para ela. Deixa ela vir para minha mão, que aí eu refino um pouquinho mais minha conduta, tá? É. Existe a melhor conduta e existe a melhor conduta para aquele paciente. Milene acertou porque ela julgou que para aquele paciente ela ficou meio cabreira de botar o estradiol e tá perfeita. Tá perfeita.
Tá perfeito. Qual Essa seria paciente aí? mesmo, eu falei com ela o quê, Vini? Falei, se fosse minha mãe, eu faria a reposição. Se você fosse a minha mãe, eu assumo a responsabilidade e eu É que ela faria a foi sua muito responsabilidade. insistente, né, nessa questão da É, suadeira. Ela foi muito E, insistente, que é o que ela mais deseja melhorar. e por E isso ela que tá você mas aberta, falou calma para ela ela. aí, quer. ela pega e tá quente ou é sensação de queimação? Não, ela sua muito, ela Ah, ela sua transpira mesmo, mesmo. Entendi, tá. transpira, é um Ela calorão tem, na cabeça, ela sua. só dando um pitaco também, ela tem 75 anos, pode ser que ela tenha osteoporose, às vezes está tratando. Tem alguns medicamentos da osteoporose que também Não, fazem eu não, do calor. Às E vezes, a você própria. substituindo o tratamento já melhora esses calores dela, sem você precisar fazer estrogênio. Não sei. E qual é que ela não seria trata. erro de conduta aí? Se eu prescrever gestrinona para uma paciente dessa. Aí não cabe, tá? Aí Pellet é de estradiol, erro. pellet de estradiol, é Estradiol, erro. erro. Aí é erro. Gestrinona. Erro Eu médico. considero. Aí eu considero que oral, estradiol oral, Erro. proscrito para essa paciente, tá? Mas uma via que não dê pico ou só a testo e a oxa, contando com a aromatização, igual a Milene fez, nota 10. Mas eu Nota. ainda vou repensar. Já estou nessa tendência aí do cilástico aí, o E4, T4O4. E na Pra Ainda paciente, vou. na paciente online, assim, nesse caso, por exemplo, que É você não. online essa. Ah, tá. Essa é Mas, online, ela é de Maceió. mas aí você Essa, você vai colocar o implante como? Ela vai aí? Olha não, aqui, é olha o onde eu ambiente. perguntei. Olha o Não, ambiente. não, é onde eu perguntei, para Olha lá. Mel, que atende em Maceió, né? Ah, Perguntei tá. da clínica do Thiago Mena lá, daí vou encaminhar ela. A outra de Salvador aí, Caio, foi na Pronto. clínica doutora Simar Coutinho, que eu atendi, foi lá. A filha dela passou comigo. Agora eu já atendi a filha e a mãe. Então, é a filha da filha e a mãe. Então, a filha amou, ela foi no Simar, botou cilástico lá de menopausa, E6, T4 e G2, tá muito É. bem. E aí ela encaminhou a mãe. Então a mãe tá querendo, já viu que a filha tá Que bem fica e bem, já tá quer, testada, né? já, assim, o grau de confiança dela não tá nem aí que ela me viu a primeira vez, entendeu? Não, aí é Eu prescreve mesmo, mesmo. É porque essa paciente é doida, essa que foi hoje comigo. Eu dei uma revisão para ela para me mostrar as coisas. Ela é totalmente imperativa, conversa rápido pra porra. Aí eu olhei assim e falei: rapaz, eu não vou ganhar nada com isso. Perfeito, Só dor Caio. de cabeça. A mulher toda noiada do juízo, toda doida, doida da cabeça. Aí ela ainda com algum colesterol alto, um LDL alto, ainda dei as opções. Ó, te dou as duas opções. Esse aqui é o que eu tenho respaldo na literatura. Rosuvastatina, atorvastatina, você já tem placa, você tem que tratar. Toma isso aqui, seu estatina. Não quero tratar, cara, sou contra, sou do outro lado do mundo. Toma seu Vasgard. Você escolhe aqui, ó, tá as duas opções, você escolhe o que você quiser tomar. Fique à vontade. Tchau. Alta. Fiz a melhor conduta para ela. Expliquei tudo bonitinho e saí tranquilo. E foi a melhor conduta. Essa paciente, eu tenho uma paciente parecida com a dela, que tem a mesma queixa de suor na cabeça. Ela está com 64 anos. É a paciente que eu até comentei com vocês, que ela estava com o estrogel e o Vinícius orientou eu colocar o System de 50. Mas essa paciente eu só consigo fazer dessa forma porque ela não tem condições financeiras. Na forma por o System, aí seria o System, por exemplo, que eu colocaria até os 64, quando ela fizer 65 eu tiro? Não, Não. Você vai não tirar por tira. quê? Não Ou você tira. faz a posição hormonal pro resto da... Você faz a posição hormonal pro resto da vida. E- Você perde os benefícios quando você suspende Estradiol. o estradiol. É porque eu acho que eu vi alguma coisa que Vini comentou no grupo falando que a partir dos 65... Progesterona ou progestina. Embota Ah, todos. Eu vou mostrar esse estudo para vocês. Calma, meninos, calma. Tem Ah, muita coisa aí.